Olá você mais uma vez, que grande alegria estarmos aqui reunidos para mais este vídeo, para mais esta videoaula, da qual então o professor já vai dar início disponibilizando então o material que sempre nos dá apoio, que sempre nos dá suporte, para que a gente possa dividir, para que a gente possa então trocar aqui as experiências. Observe então, minha aluna, observe então, meu aluno, chegamos a um momento muito interessante da nossa disciplina que enaltece então a gestão de equipes. Observe que vamos falar de modelos mais contemporâneos, em especial aqueles modelos que retratam exatamente aquela característica de liderar, muito pautado por uma liderança servidora, muito pautado por uma liderança da qual aquele então líder ele de fato educa, ele de fato ensina, ele de fato está ao lado, porém ele sabe o momento ideal de sair, ele sabe o momento ideal para que de fato ele passe as atividades e, por consequente, aquele liderado, então, ele possa, obviamente, dar continuidade às atividades. Porém, estamos falando aqui, obviamente, da gestão de equipes no cenário de vendas. Então, observe, minha aluna, e eu quero que você observe aqui, meu aluno, neste PowerPoint, alguns papéis, obviamente, do gerente de vendas nessa característica, então, de tocar uma equipe ou então de liderar gente. De acordo com Castro, um dos autores, então pautados no que enaltece as características de vendas em seu livro, ele coloca algumas principais atividades de um gerente de vendas e que ele deve de fato desenvolver junto à sua equipe. Então, observe que aí você acompanha três papéis essenciais. O primeiro papel reforça a ideia das características do papel interpessoal. O que quer dizer isso, minha aluna? Quer dizer isso, é o relacionamento com a equipe de vendas. Então, observe que este papel, como atividade do gerente de vendas, enaltece muito o relacionamento com toda a equipe de vendas, mas não só com a equipe da qual ele lidera como gerente nessa gestão, mas sim com nível superior, por exemplo, os diretores, e é claro também com aqueles que adquirem, com aqueles que compram o produto, que são os clientes. Então, observe que esse papel de relacionamento, ele vai além da empresa, não só no cenário interno, mas também muito no que se tange à comunidade, muito no que se tange ao relacionamento como um todo. É claro que este papel interpessoal, ele também tem uma vertente muito de coach. O que é o coach, pessoal? É quem conduz, né? O coach vem ali da etimologia de coche em espanhol, né? Que quer dizer locomotiva, que quer dizer automóvel, que leva, né, que conduz. Então, ele tem esse papel de condução. E, claro, tem tudo a ver com o cenário interpessoal motivar. Enaltecemos, obviamente, as características de liderança e, é claro, a gestão de conflitos, sem sombra de dúvidas, não tem como ficar fora, até porque os conflitos são bem-vindos, desde que eles somem, desde que eles possam somar. Então, isso é muito importante. A segunda atividade, o segundo papel do qual um gerente de vendas deve desenvolver, e vocês acompanham com o professor no meio da tela, diz respeito aos papéis de informação. É claro que compete a este gerente ter exatamente esta característica no que diz respeito à análise de resultados. É claro que ele tem que saber interpretar dados, identificar as informações corretas e cobrar a equipe de vendas. Também faz parte, como papel de informação, essa definição e alinhamento de metas, ou seja, temos efetivamente números que devem ser percorridos, devem estar como alcance, devem fazer parte da meta diária, da meta desejada, de um desejável também, de uma meta mensal, de um desejável mensal.
Compete, obviamente, neste papel de informação a este gerente de vendas saber também interpretar dados de mercado, o que está ocorrendo no cenário econômico, o que está ocorrendo com os clientes, o que está ocorrendo com os fornecedores, o que está ocorrendo com os produtos, o que está ocorrendo com as tecnologias, ou seja, essa visão macro como um todo. E, por fim, neste papel de informação, reunir-se com a equipe de vendas, reunir-se com os diretores numa característica regional, numa característica nacional, numa característica local, para então disseminar estas informações, informações estas que vão ser necessárias para o andar da carruagem no alcance efetivo dos números. E por fim, minha aluna, meu aluno, de acordo com Castro, observe como principal atividade também de um gerente de vendas aquilo que são papéis decisórios de tomada de decisão. Então, enaltecemos aqui esse direcionamento da equipe no que tange executar o plano de vendas e metas. Então, cabe exatamente esse gerente montar este documento, alinhar as metas, isto é, tomada de decisão. É claro que efetivamente há em todo este relacionamento, há em toda essa tomada de decisão, identificar a priorização de atividades e clientes com a equipe, então, ou seja, aquilo que vem de fora, que é oriundo do cliente como necessidade, dar esta prioridade para a tomada de decisão. Também, no que se diz respeito a um planejamento estratégico, num nível mais intermediário, tomar estas decisões comerciais e táticas em nível gerencial, ou seja, saiu do operacional, estou caminhando, estou no intermediário, ou seja, tático, para que depois eu possa efetivamente disseminar as informações estratégicas. E, é claro, ajustar o plano e as políticas de vendas de acordo com cada filial, de acordo com cada região, até porque cada região, obviamente, cada filial pode demandar necessidades muito específicas. Então, dividir com você, minha aluna e meu aluno, estas atividades de um gerente de vendas, então, executando estes papéis primordiais. Papel interpessoal, papel na característica de informação e papel efetivo na característica de decisão, da tomada de decisão. Então, identificamos a partir disso as atividades, e agora o que é crítico, efetivamente, para que os gerentes, no processo de planejamento desempenhado por sua equipe de vendas, possa exatamente caracterizar o que ocorre, identificar um determinado problema e efetivamente uma causa e implementar de acordo com a devida necessidade. Então, o que é crítico para esses gerentes neste processo de planejamento e desempenho por sua equipe de vendas? Então, acompanhe com o professor somente alguns exemplos dos quais eu quero enaltecer. Vamos identificar aqui como causa e problema, acompanhe na primeira linha, novos clientes dos quais a empresa, obviamente, precisa ir atrás. Ou então aqueles que já têm atuais clientes. Então, o que acontece? Qual que é a situação? É buscar, é prospectar, é ir atrás. Por quê? O que está se identificando? Que há, de fato, uma determinada acomodação com a carteira. Então, o que é necessário, então, o gerente criar como planejamento? Um processo contínuo para que, de fato, a estrutura de vendas como um todo possa prospectar e trazer clientes mais qualificados. Numa situação de planejamento de vendas, observe que o gerente está identificando que os vendedores estão sem foco, ou seja, eles não conseguem identificar o target, o mercado-alvo correto, então acontece que ele precisa tomar uma decisão, ele precisa trabalhar em parceria com essa operação. Então, o que ele precisa colocar junto com os vendedores? Que o plano de metas efetivamente traçado possa ser cumprido, que de fato haja investimentos no que se diz respeito a visitas e, é claro, rotas que devem ser efetivamente planejadas.
Observe a situação, minha aluna e meu aluno, da abordagem de vendas como um todo. Ou então, o gerente identificou que conhecem muito bem, mas não estão criando o relacionamento. Então, conhece muito bem o produto, mas não está criando o relacionamento. Então, o que, que acontece? Ele está identificando que os vendedores só estão sendo tiradores de pedido, ou seja, só fica no telefone e o pedido vem. Não é bem por aí, né, pessoal? O que, que compete efetivamente a este gerente no planejamento? Capacitar a equipe, organizar as informações, trazer mais soluções. Então, capacitar, seja de forma interna, seja de forma externa. E numa situação de apresentação de vendas, em que ele identifica um problema, uma causa, como a falta de capacidade de venda no que se diz respeito aos benefícios, no que se diz respeito aos diferenciais, que é o valor. Então, o que, que acontece? O que, que de fato é necessário fazer, né? Uma entrada de um produto, de uma oferta melhor que o concorrente. Então, o que, que acontece? O que, que ele precisa trabalhar, né? Essa capacidade que se tem de enxergar estes atributos, de enxergar estes diferenciais e que isso possa ser levado exatamente até o cliente. Só que isso não acaba aí, né, minha aluna, meu aluno, porque é necessário, como situação no que se diz respeito a vendas também, realizar um pós-vendas. Aliás, isso é muito importante. A gente vive a era do relacionamento e os clientes voltam exatamente porque se há pós-venda. Então, acompanhamento dos clientes. Só que o gerente está identificando o seguinte, que os vendedores só aparecem para os clientes em período de cotação. Isso não é legal, pessoal. Então, está faltando uma orientação de resultados a longo prazo. Então, ou seja, o gerente tem que acompanhar nesta gestão de equipes as atividades de pós-vendas. E como que ele faz isso? Trabalhando softwares de CRM, CRM quer dizer Customer Relationship Management, ou seja, o relacionamento dos clientes, o gerenciamento do relacionamento dos clientes. E sem sombra de dúvidas, cobrar exatamente que haja, que ocorra este acompanhamento como um todo. Olha que situação interessantíssima disto que estamos trazendo, desta gestão de equipes, identificando no primeiro momento estes papéis, estas atividades, identificando agora como de fato os gerentes, no momento crítico, devem trabalhar esse planejamento de desempenho este da equipe de vendas. E aí a gente chega a um momento muito interessante, que é entender qual que é a estrutura de vendas para que de fato se possa competir no mercado. Então observe quantos vendedores eu deverei ter. Quantas equipes de venda serão necessárias? Equipes de venda interna, equipes de venda externas, e que compete exatamente a este gestor criar toda essa estrutura de gestão de equipes. Então, alguns pensamentos, algumas reflexões são necessárias para que a gente chegue exatamente a estes números. A primeira situação para a gente entender essa estrutura de vendas, galera, é pensar no seguinte: a empresa comercializa produto ou serviço, ou seja, bens tangíveis ou serviços. Então, entender exatamente isso. Eu tenho produto, eu tenho serviço. A empresa é nova ou ela é empresa já mais tradicional? Eu estou chegando no mercado ou eu tenho já um nome, ou eu já tenho um nome de marca, ou eu já tenho exatamente uma tradição? Depois, que reflexão que deve ser feita? A venda é direta ou utiliza canais de distribuição? Então, lembra que nós identificamos os canais de vendas? Então, ela é no porta a porta, no tete a tete, no face a face, ou tem outros canais também? Qual a quantidade e o porte de clientes? Então, tudo isso me leva a reflexões que devem ser tomadas para que eu possa exatamente montar essa estrutura. Este potencial dos clientes é distribuído numa curva ABC, então identificando exatamente o período, identificando as características de compra, identificando exatamente prazos de compra. A venda é técnica ou não? Lembre-se que eu falei para vocês, nós temos vendas que ocorrem numa característica natural, mas temos vendas que são mais consultivas. E por fim, como é a estrutura de compras dos clientes? Às vezes a empresa pode ter um comprador, 2 compradores, 3 compradores, ou não. É uma pessoa efetivamente do outro lado do qual eu me relaciono.
E aí, minha aluna, meu aluno, eu chego exatamente a esta continha aqui, determinando o número de vendedores. Porém, o que é importante quando a gente fala do Key Account Management? Ou seja, o que eu tenho exatamente nesta característica de quem vai tocar a conta? Então, eu posso tomar como referência, acompanhem com o professor para eu chegar a uma determinada conta determinando o número de vendedores. Então, eu tenho essa fórmula que eu coloco para vocês. Observe com o professor do seu lado esquerdo, determinando o número de vendedores. Olha que interessante e é bem fácil da gente interpretar. Então, na linha de cima, eu tenho o número dos meus clientes. Então, a minha empresa sabe que hoje eu tenho aproximadamente 400 clientes. Qual que é a duração da visita? Por exemplo, 1h30 aproximadamente que eu preciso. Qual que é a frequência de visita por mês? Três vezes aproximadamente. Eu vou dividir isso pelo número de horas disponíveis do vendedor no mês todo. Então, eu tenho ali uma situação hipotética de 120 horas. Então, observe que eu fiz a primeira conta no que deu a primeira linha 1.800, dividido por este número de horas. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 15 vendedores para atuar exatamente neste primeiro cenário. Então, bem simples da gente entender. Já uma outra situação, minha aluna, é o método do potencial de vendas. Então, como é que eu vou chegar a este método de potencial de vendas? Então, eu preciso entender quantos vendedores serão necessários. Então, observe que nesta primeira linha, o que eu tenho? A previsão de vendas, da qual, então, o gerente de vendas já tem como estudo, já tem como informação. Então, eu tenho ali uma situação hipotética de 800 mil unidades. Vezes o quê? O giro de vendedores. Quantos vendedores aproximadamente fazem parte da equipe, entram e saem, então eu coloco ali mais o giro, ou seja, 0,25 numa situação hipotética, 1/4 vezes a previsão de vendas. Então, eu sei que a previsão de vendas é 800 mil unidades. Vou dividir pelo volume desejado de vendas, ou seja, no mínimo 140 mil. Então, observe que eu vou chegar ali, nesta conta, a um número mais ou menos de 7. Porém, minha aluna, meu aluno, este método determinando o número de vendedores que eu enalteci aqui, ele se torna mais interessante e mais fácil de administrar. Então, ou seja, as empresas que atuam exatamente nesta visão de negócio chamada Key Account Management, elas devem buscar desenvolver uma visão de negócio que se alinhe com os objetivos dos seus clientes. Então, não adianta nada, né, eu só ter uma visão interna e pouco ter uma visão do lado de fora. É isso aí, minha aluna, é isso aí, meu aluno, que grande alegria. E encerramos, então, aqui mais um dos nossos vídeos, mais uma das nossas videoaulas no que diz respeito, no que tangencia esta gestão de equipes. Gosto muito de trabalhar este tema, porque reflete um lado também humano, pessoal, de gestão e, é claro, também pautado por estratégias que devem ser tomadas, como nós vimos aqui, para chegar a um número de vendedoras e vendedores. Meu muito obrigado pela sua atenção.